Olá, estrelas queridas, tudo bem? Se alguém tem dúvida sobre zumbido, aproveita, porque hoje eu vou fazer demonstração ao vivo aqui para vocês. Você vai demonstrar o quê, Tani? Vou demonstrar todas as perguntas importantes para a primeira consulta que você que sofre de zumbido e ainda está meio perdido ou perdida, precisa saber responder para ajudar o seu profissional de saúde. E se você é profissional de saúde e está com essa meta de melhorar o atendimento aos seus pacientes para você ficar menos perdido ou perdida, você tem que ter esse mínimo aqui na cabeça. Então, família, vamos entrando, vamos nos chegando aí, porque hoje é dia de fazer demonstração. E toda live que eu chamo alguém para demonstrar acaba sendo muito mais rico para quem está assistindo e também para quem é a estrela do dia. Estrela, lembra, não é exatamente quem já está todo empoderado com zumbido, mas sim todos nós que temos brilho natural e por algumas circunstâncias da vida acabamos às vezes murchando, perdendo nosso brilho. Algumas dessas vezes é exatamente por causa do zumbido. E, portanto, a gente vem aqui, entende um pouco melhor o que está acontecendo e sai com mais brilho para a gente poder viver uma vida plena. Para você que não me conhece, eu sou a doutora Tani Gansanches, médico otorrinolaringologista com toda a formação acadêmica pela Faculdade de Medicina da USP e aos domingos eu faço aqui o meu trabalho voluntário empoderando pessoas que sofrem com zumbido e também com hipersensibilidades auditivas. Então eu ajudo você a passar por esse maremoto, por esse terremoto, por esse furacão, por esse tsunami, empoderando você sem passar pelas cruéis frases. Zumbido não tem cura, não tem como tratar, você precisa aprender a conviver com isso. E olha, você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. Quem nunca ouviu essas frases? Quem nunca falou, ai meu Deus do céu, estamos no século XXI, né? Então a gente aqui tenta ser o seu GPS para nortear o caminho da sua recuperação auditiva. Cada um com o seu profissional. Tá bom, gente? Então vamos lá. Lembra, eu postei um stories perguntando quem tava de prontidão para ser estrela de hoje, que significa o quê? Dividir a tela comigo aqui, mas precisa se voluntariar. Portanto, quem sentir no coração aqui, eu quero contar a minha história, eu quero responder as perguntas da doutora Tani, rola todo esse chat lá para cima e acha lá o botão onde está escrito pedir para participar, ou dependendo de como for. E aí aparece aqui na minha tela e eu chamo alguém para responder aqui ao vivo as 10 perguntas que a gente vai fazer. E dentro disso a gente vai explicando por que a gente pergunta e o que cada resposta quer dizer. Tudo dentro do que o Conselho Federal de Medicina nos permite fazer. Ou melhor, nos permite não, que ele não nos proíbe de fazer, tá bom? Vamos lá, então sejam todos bem-vindos, essas estrelas, né, que já mostraram a carinha aqui, Ana Paula Design, Sandro San, que gostoso ver vocês, todos são super bem-vindos, todos hoje a gente abraça dentro desse apelido de estrela, que olha aqui, ó. Há uma semana atrás, nós do Instituto Gansanches comemoramos 15 anos, né, de fundação, de trabalho, de equipe, e a gente aqui comemorou justamente nos chamando também de estrelas, do jeito que eu chamo vocês, tá? Então, vamos lá, todos que estão aqui são bem-vindos, como eu estava falando, seja quem já chegou aqui para dividir a tela comigo, quem só prefere assistir quietinho, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Então vamos lá. Ó, eu separei aqui, dentro de tudo que a gente faz da nossa anamnese, para entender o paciente com zumbido, a gente mergulha no zumbido, aí a gente mergulha em todos os outros sintomas do ouvido e depois a gente mergulha de novo nas partes da vizinhança do ouvido, né, do restante do corpo, que podem ter a ver com o ouvido. Como eu já falei 15 mil vezes para vocês, o zumbido pode ser um problema do ouvido ou pode ser um problema da vizinhança, da frente, de baixo, de cima, né, de mais longe aqui, enfim.
Zumbido é sintoma de conectividade da função do ouvido com a vizinhança. Então, tudo tem vários lados e dentro do nosso trabalho voluntário a gente tenta mostrar para vocês lados que vocês não conhecem ainda e que podem ser bem, mas bem mais leves para a gente seguir em frente do que todos os lados pesados e cruéis que o Google acaba mostrando para vocês. Então, quem está me cumprimentando e se cumprimentando, aí, Márcia, boa tarde, doutora Tani, pessoal, de muitas energias e informações. É isso aí. Então, vamos lá. Vocês vão me ajudar a escolher. Por enquanto eu tenho 3 voluntários aqui. Eu quero que vocês digitem aqui o número 1, 2 ou 3. E o primeiro que tiver 3 repetições a gente vai chamar. Todo mundo que se voluntariou, fica aí. Força na peruca aí com esse pensamento positivo. Estejam perto de um Wi-Fi bom, tá bom? Então vamos lá. Quem tá votando aí? No 1, no 3, no 1. No 3, quem que vai desempatar? No 1, pronto, 3 uns e a gente vai chamar então a primeira pessoa que se candidatou, que é a Rosângela Amaral Abreu. Rosângela. Vamos lá, que tudo é rápido, tudo aqui é na velocidade. Vamos lá, aguardando a Rosângela entrar. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Rosângela, cadê você? Aquele suspense de quase sempre. Enquanto isso, vão entrando. Rosângela, está escrito aqui. Você está recebendo o meu convite? Checa aí, tá bom? Rosângela Amaral. Vou te mandar aqui também. Tadã. Rosângela. Rosângela entrou. Vamos ver a Rosângela, que tá escurinha ainda pra gente. Rosângela, cadê você? Saiu. Então, tem gente que clica sem querer. Tem gente que clica sem querer. Vamos lá. Então, quem mais quer entrar, começando agora, pode se voluntariar de novo, porque a hora que eu escolhi, apagaram todos os outros. Enquanto isso, ó, então quem quer se voluntariar para falar aqui com a gente, rola lá o chat, clica no pedir para participar, porque vem aqui para a tela. Enquanto isso, para a gente não perder o tempo de ninguém, vamos lá acelerar aqui. Quais são as 10 perguntas que, se alguém se voluntariar de novo, vai ter, então, a oportunidade de contar para a gente. Vou ler as 10 e a gente vai passando uma por uma. Ok. Voltaram aqui a se candidatar. Vamos lá. Repe Lisboa. Simbora. Simbora que o tempo voa. 1 hora de live, nosso trabalho voluntário, mas, ó, o tempo voa. Que lugar bonito é esse que você tá? Fresco, não tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Eu tô aparecendo. Aonde... Você é Rê o quê? Renata? Pereira Lisboa. Oi? Renata Lisboa. Renata Lisboa. Onde que você tá, querida? Eu sou de Januária, Minas Gerais. Que delícia! Ô, terra boa, Minas Gerais, hein? Demais. Ô, Renata, quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. 34, então tá bom. Me conta uma coisa, mesmo sem você me ver, tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. Só Então, não tô te vendo. Simbora aproveitar a oportunidade? Sim? Então simbora. Olha lá, eu vou te fazer 10 perguntas sobre zumbido, tá? E você vai me respondendo uma por uma. E nisso eu vou ajudando a organizar o seu raciocínio e o de todo mundo que tá aqui nos assistindo. Combinado, moça? Sim. Simbora, vamos fazer o nosso melhor trabalho. Há quanto tempo você tem zumbido, Renata?
Desde julho do ano passado, 2023. Ok, 10 meses então, certo? Sim. Então, essa foi a primeira pergunta. Olha, essa pergunta é importante para quem tem zumbido clarear todas as informações que os médicos pedem ou deveriam pedir. E para quem é médico, outro profissional de saúde e quer ajudar, essas são 10 perguntas sobre zumbido que não podem faltar. Tem várias outras importantes sobre outros sintomas, mas quem está aí disposto e disponível vai anotando as 10 perguntas, tá? Então, a primeira, quanto tempo você tem zumbido? A Renata tem há 10 meses. Segunda pergunta, Renata, aonde você percebe o seu zumbido? Num ouvido, No nos ouvido dois, na esquerdo. cabeça? No esquerdo, tá? Então, ouvido esquerdo. Perfeito. Muito bom. Terceira pergunta, com que tipo de som o seu zumbido se parece? Panela de pressão. Panela de pressão. Perfeito. Panela de pressão. Quarta pergunta. Ele começou lá em julho aos pouquinhos e foi chegando, ou ele começou assim, pá, de repente? Foi assim, foi depois que eu comecei a fazer um tratamento dentário. Aí, depois que eu fiz essa restauração, eu comecei a sentir uns cliques, tipo uma areinha, uma sensação de areinha aqui na orelha, no ouvido, né? Aí, depois disso, acho que depois de uma semana, eu comecei a sentir o chiado, sabe? Esse Perfeito. zumbido. E esse aparecimento desse comecinho do chiado, da panela de pressão, foi de repente ou foi vindo aos pouquinhos? Ele foi vindo Foi... baixinho, ou vai e Não, vem, daí ele foi crescendo, ou ele chegou veio, do nada? ele veio de repente. De repente, tá. Uhum. Então, após uma semana após esse tratamento dentário. Sim. Ok. Então, início abrupto. A quinta pergunta é: você relacionou o início do seu zumbido a alguma coisa? E pelo jeito é essa a resposta que você já me deu antes, né? Você associou ao tratamento dentário, certo? Sim. O tratamento foi uma restauração em dente do lado esquerdo? Isso. Tá. Perfeito. Quando você terminou a restauração, você ficou com a sensação de que o dente estava bem encaixadinho, a mordida estava bem encaixadinha, ou que parecia que estava meio alto? Estava meio alto. Perfeito. Até porque na parte de baixo aqui eu fiz algumas extrações. E por eu ter feito, ficou um pouco desorganizado, ou seja, minha mordida ela é errada. Perfeito, perfeito. E então apareceu há 10 meses dessa maneira abrupta. Isso. A sexta pergunta é: hoje em dia, você percebe o seu zumbido o dia todo, ou ele liga, desliga, liga, desliga? Liga e desliga. Tá, ótimo. Quando ele liga, quanto tempo... essa pergunta que eu vou te fazer agora ainda faz parte da número 6, tá? Que é como se fosse 6.A, que é um derivado para quem responde que é liga e desliga, tá? Quanto tempo ele liga e quanto tempo ele desliga? Para te falar, eu acho que é quando eu paro e presto atenção nele, sabe? Eu acredito que o tempo todo ele tá ali. Eu acho que é na hora que eu esqueço. Perfeito. Gente, presta atenção nessa resposta dela, tá? Eu já vou explicar. A gente tá na hora que eu vou, que tá em silêncio, ou que eu paro para procurar até ele, né? Perfeito. Sim. Então, já eu explico tudo, tá? Eu tô só coletando a informação. Agora, a pergunta número 7. O seu zumbido, de uma certa base de volume, ele piora com alguma coisa ou ele tá sempre no mesmo volume? Não, ele piora. Com o quê? Piora na hora que eu tomo refrigerante, piora na hora que eu estou estressada, na hora que eu estou ansiosa, principalmente. Tá. Essas horas que ele aumenta, porque eu sinto mais percepção dele, sabe? Perfeito, tá. E ele, o seu zumbido melhora com alguma coisa, ou ele da base vai para o pior e volta para a base? Tem horas que ele abaixa, que você fala, nossa, hoje ele tá calmo. Abaixa, tem hora que tem dia que ele tá calmo, mas tem dia que é só quando eu passo por algum estresse, alguma coisa assim, aí a percepção dele é maior, entendeu? Perfeito. Então, a pergunta número 8. O seu zumbido só te incomoda ou ele te limita para alguma coisa da vida? Por exemplo, sono, concentração, se manter no equilíbrio emocional,
vida social, vida sexual? Quer dizer, ele só atrapalha ou ele limita? Ele só incomoda ou ele limita? Não, no começo, é, ele me limitava de certas coisas, principalmente na concentração, porque atrapalhava na concentração, sabe? Ok? Atrapalhava até assim, para dormir, eu colocava algum sonzinho, isso tudo eu ia pesquisando, porque a gente vai nos médicos, eles falam assim, que acostumar-se, que não tem cura, que só falava isso, que não tem cura, que não tinha tratamento, e que eu colocasse um sonzinho para ficar ouvindo, para não ouvir, era o que eu ouvi. Então, assim, para a gente que, quando a pessoa fala isso, você já fica assustado, entendeu? Você já bate aquele alerta, assim, meu Deus do céu. Então, assim, no começo, aí a gente vai pesquisando, pesquisando, foi onde a gente, sabe, vai tentando entender o que é, qual é a causa. Acaba que a gente já fica até mais assustado, porque a gente vai pesquisar, tem causas e muitas outras causas, onde vai causando mais ansiedade ainda, né? Com certeza, Renata, é toda uma jornada. A partir do É, momento que você tem o zumbido, é uma jornada que não é nada fácil e você está não. expressando, você é bem objetiva, né? Tô adorando você. Você está expressando muito bem uma boa parte do caminho que acontece para muita gente com zumbido, né? A gente vai comentar mais sobre isso com certeza. Eu acredito, assim, desculpa te atrapalhar. Imagina, imagina. Eu acredito que uma das coisas que a gente tem que aprender é aceitar primeiro. Depois que a gente aceita, a gente começa a saber o que a gente faz. Então, eu vou esquecer um pouco, sabe? Para não ficar muito focada nele. Tentar mudar um pouco o foco, porque senão limita, não tem jeito. Certo. E ó, já já eu vou te perguntar isso, mas só para você contar para a gente depois o que fez você aceitar. Já que você acha que o primeiro passo é aceitar. Guarda essa resposta aí, o que foi que fez você aceitar. Mas vamos lá, ó. A pergunta número 9 das 10. O seu zumbido te causa algum medo específico para o seu futuro? Então, eu entendi que no começo ele limitou a concentração, depois você aceitou, hoje talvez ele não te limite, mas eu quero saber lá para frente, você tem algum medo só porque ele existe no seu presente? Ó, eu tenho um certo medo, porque, igual assim, eu sou muito de ficar pesquisando. Eu acho que às vezes é bom e às vezes não é muito bom. Aí a gente vai e pesquisa em coisas que possa ser, aí já fica colocando na cabeça, será que eu tenho esse tipo de problema? Será que eu tenho essa... Aí vai causando aquele medo, sabe? De aprofundar mais, de procurar mais a causa e saber, sabe? Isso assusta um pouco. Seria Mas, um medo de procurar mais e achar alguma coisa grave? É isso? Tá, perfeito. E, por fim, a pergunta número 10. Numa escala de 0 a 10 de incômodo, não de volume, tá? De incômodo, onde 0 significa eu tenho zumbido, mas não me incomoda nada, e 10 significa eu tenho zumbido, ele é insuportável, quanto o seu zumbido te incomoda? ó, no dia de hoje, porque assim, igual eu falo, como no caso, quando eu tô ansiosa, quando a gente, sabe, não tá muito bem que ele aumenta, Uhum. eu falo que de 10 ele tá uns 7, mas quando eu coloquei assim, que eu não vou tirar um pouco o foco dele e vou tocando a minha vida para isso não ser mais um empecilho, porque a gente, né, não pode deixar ele limitar a vida da gente. Eu diria que eram uns 3. Então, ele oscila de 3 a 7, seria isso? Sim, sim. Perfeito. É mais comum ele estar no 3 ou é mais comum ele estar no 7, Renata? Ultimamente, no 3. Maravilha! Já gostei, já gostei. Bom, então, ó, a gente tem aqui 10 perguntas que me ajudaram bastante a montar um quebra-cabeça do seu caso, tá? Lógico que para fechar o diagnóstico a gente precisa de outras coisas, mas vamos raciocinar todo mundo em cima do que ela contou. Alguém matou a charada do que a Renata pode ter? Se alguém matou a charada, já Só me mais conta uma aqui. coisa, Pode contar. vai atrapalhar de novo. Eu sinto dor no pescoço, dor no ombro também. Perfeito, perfeito. Então, ó, lembra do que eu quando eu falei, Tontura, quando eu falei que precisa de várias outras coisas,
Não sei se você chegou no comecinho da live, a gente estava falando, a gente mergulha no zumbido, que foi o passo que eu fiz. Só o mergulho no zumbido tem 10 perguntas. Aí o mergulho no resto do ouvido, que é o quê? Ver se a pessoa tem perda de audição ou não, tem sensação de ouvido tampado ou não, tem incômodo com sons ou não, tem tontura ou não. Então tem vários, dor de ouvido ou não, quer dizer, tem vários outros sintomas do ouvido que a gente tem que mergulhar. E fora do ouvido, que é exatamente pescoço, que é o vizinho de baixo, a parte da mastigação, que é o vizinho da frente, seja articulação aqui, seja dente, seja músculo, a parte de cima, o neurológico, né, cérebro, tipo enxaqueca, meningite, daí as coisas graves que todo mundo tem medo, o emocional, a parte digestiva, tem muita coisa que faz parte de uma primeira consulta bem feita. Mas a proposta hoje era o mergulho no zumbido, né? Então vamos esclarecer bem agora que eu passei o pente fino aqui com você. Vamos tentar te ajudar em tudo que você respondeu, tá? Deixa eu só ver se alguém colocou aqui de hipóteses com o que você já respondeu. Porque, ó, a gente, Renata, vai treinando o nosso ouvido, né? Então, você está sendo uma pessoa bem objetiva, como todo paciente deveria ser, né? Responde o que a gente pergunta, porque ajuda muito o raciocínio. Então, as pessoas aqui, ó, estão desconfiando do quê? Que você tenha um problema na ATM, que é a DTM, né, disfunção temporomandibular, que você possa ter alguma coisa da alimentação e do emocional, que você possa ter zumbido somatosensorial, outro somatosensorial, ansiedade DTM, zumbido somatosensorial ligado principalmente a DTM, ansiedade DTM, ó, as pessoas estão aqui, o dente, estão aqui fazendo as hipóteses. E olha que a gente só mergulhou no zumbido. Isso serve para quê? Para a gente ver que quando a gente detalha informação de zumbido, as hipóteses já vão ficando claras só com essas 10 perguntas. Olha que lindo, a gente tem aqui nessa live alguns profissionais, várias pessoas do público, e seja profissionais ou público, vocês já conseguiram ter clareza parcial do que está acontecendo com a Renata, de tão boa que ela foi de contar quando a gente organiza o raciocínio, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Dente, quem mais? Zumbido somatosensorial, muito bom. Então, vamos lá, Renata, para você. Ó, quando a gente pergunta quanto tempo a pessoa tem zumbido e vai detalhando essas 10 questões, significa que não basta saber que a pessoa tem zumbido. Não basta. É que nem saber, tem dor de barriga. Ué, dor de barriga lá dá diagnóstico de alguma coisa? Não, tem que saber há quanto tempo está com dor, que tipo de dor que é, qual parte da barriga dói. Senão a gente não chega perto. E que os médicos, os profissionais de saúde de um modo geral, mas médico é quem está na linha de tiro, né? Como eu sou médica, eu posso comentar. Mas o que acontece é que fala a palavra zumbido, a pessoa já reage mal, né? Já se afasta do paciente. Então, saber há quanto tempo tem zumbido, dá para a gente essa ideia. É uma coisa de curto prazo, é uma coisa aguda, que tem mais chance da pessoa saber o que está acontecendo, ou da gente achar no conjunto de exames a causa. E quando a pessoa me fala, eu tenho zumbido há 10 anos, toda avaliação que eu vou fazer do hoje não necessariamente é a mesma, mostra os mesmos resultados de 10 anos atrás, quando o zumbido apareceu. Por isso é importante para a gente ter a clareza de há quanto tempo o problema zumbido está rolando. Aonde que a pessoa tem zumbido, que a Renata falou, é no ouvido esquerdo, de fato existem algumas causas que são mais comuns de um lado só, outras que são mais comuns nos dois lados, e lembrando que uma minoria de pessoas sente o zumbido na cabeça, tá? E a gente interpreta o zumbido na cabeça, se alguém tem zumbido na cabeça, a gente interpreta ele como sendo reflexo de um zumbido que é igualzinho nos dois ouvidos, tá? Então serve já para dar os primeiros nortes aqui pra gente. Com que tipo de som o zumbido parece? Ela
panela de pressão. Algumas pessoas apito, outra chiado, outra cigarra, outra grilo, outra cachoeira, martelada. Para que serve isso? Existem, Renata, existem os tipos de zumbido mais comuns, que são sons estáveis, seja lá qual for, é igual o tempo inteiro, seja o chiado da panela de pressão, que é o seu, seja o apito, a cigarra, o grilo. Tem zumbidos que são múltiplos, é um chiado com apito, é um chiado com cigarra, ou um em cada orelha, tá? Então, muito importante a gente saber. Aqui, Renata, eu vou parar e fazer uma pergunta para você. A gente orientou uma tese de doutorado de uma psicóloga há muitos anos atrás e ela entrevistou os meus pacientes com zumbido do Hospital das Clínicas na época, tá? E de todos os tipos de zumbido que as pessoas contam que tem, ela pegou 2 para ter um insight muito precioso. Veja se faz sentido para você. Que quem conta que tem um zumbido panela de pressão, estava num momento de vida se sentindo pressionado. É exatamente isso. O sentimento de se sentir pressionado sendo usado como a palavra linkada com o som panela de pressão. E quem descrevia o zumbido como grilo estava num momento de vida grilada. Ou seja, grilada é o jeito diferente de falar eu estou muito preocupada com alguma coisa. Para você, faz algum sentido? Você se visualiza em julho, quando você estava lá, que o zumbido apareceu, você estava se sentindo numa época pressionada por alguma coisa, não necessariamente pelo tratamento odontológico. Ou não, você estava numa época de boa da vida? Tava porque, assim, acaba que a gente vive muito rodeada de alguns problemas que acaba deixando acarretado para cima da gente, sabe? Igual mesmo, eu sou um tipo de pessoa que eu queria ajudar todo mundo e acabava que quando eu não dava, eu ficava frustrada, quando não dava para me ajudar e quando não dava certo, eu ficava frustrada. Então eu colocava muita pressão sobre mim mesma, sabe? Sempre coloquei. Em Perfeito. relação ao trabalho, tinha que estar sempre caçando alguém para olhar meus filhos, porque sempre não achava, e isso também ficava muito agoniada, meu marido colocando pressão para mim. Então, sabe, parar de trabalhar na época, só que ele é autônomo, e tinha hora que ele apertava no chá serviço, apertava as coisas para ele, sabe? Era uma situação bem complicada. Ok. Faz algum sentido o resultado, né? A opinião dessa psicóloga para o momento de vida lá do começo do zumbido. Então, e eu entendo que você é o perfil autocobrança, né? Você mesma é que se pressiona a fazer tudo, a ajudar todo mundo, a performar direito e etc. É isso? É. Alguém mais que está nos assistindo aqui, que tem um zumbido panela de pressão, também se identificou com o perfil eu me sinto pressionada. Só que pode ser que a pressão venha da gente mesma, ou pode ser que a pressão venha de alguém da família, do marido, da esposa, pode ser que a pressão venha do chefe, dos colegas de trabalho, de, sei lá, de uma prova, de um concurso, de um congresso, sei lá. Mas veja se faz sentido para vocês, como fez aqui para a Renata, esse resultado, esse insight da tese de mestrado da psicóloga Rosa Rodrigues lá, sei lá quantos anos atrás já. Mas beleza, Renata, então vamos lá para os insights que, por mais que isso seja uma demonstração, eu quero que sirva para você, tá? Porque eu aprendi com essa psicóloga e com outras o quanto nosso corpo é inteligente, o quanto ele lança sintomas, não ao acaso, e sim muitas vezes expressando aquilo que a gente precisa saber. Por isso que às vezes é frustrante para quem tem zumbido, porque quer uma fórmula mágica para acabar com ele, e às vezes o zumbido está lá expressando alguma coisa que é nossa, que faz parte do nosso comportamento, e às vezes ter esses insights
faz com que a gente aumente a chance de tratar o zumbido e não ter recaída. Por isso, virou muito precioso para mim. Então, guarda isso no seu coração, né? Para depois que esse zumbido melhorar mais, né? Como já melhorou o incômodo, tem momentos nota 13, não só nota 7. Então, você está super no caminho. Mas guarda isso, porque se a gente continua se pressionando do mesmo jeito de sempre, existe essa possibilidade do zumbido voltar, tá? Então fica com essa questão também comportamental, porque quanto mais ampla a visão a gente tiver, mais clareza a gente vai ter. E eu acho que clareza é fundamental. Faz uma diferença na vida a gente ter clareza, que olha, eu vou aqui ficar torcendo para essa live servir muito para você. Simbora, então. Panela de pressão, que era a sua resposta para a pergunta número 3. Aí eu te perguntei, ele veio aos pouquinhos, ele veio de repente, e ele então veio de repente, abruptamente, que é outra coisa que faz com que a gente entenda que, olha, teve um fato gerador que pode ter sido realmente a associação. Deixa eu voltar. Quando o zumbido é mais abrupto, tem uma chance daquele zumbido, da própria pessoa, fazer associação com alguma coisa que aconteceu. Putz, eu comi um monte de doce e daí eu fiquei mal. Eu estressei, daí eu fiquei mal. Eu viajei de avião e eu fiquei mal. Eu briguei com uma pessoa e eu fiquei mal. É mais chance da pessoa vincular do que aquele zumbido que vai aparecendo tão devagarzinho, devagarzinho e depois vai crescendo, que às vezes a pessoa perde na linha do tempo o que foi que causou. E ela chega pra gente e fala, eu não tenho a menor ideia do porquê que eu tenho zumbido, tá? Vamos lá. E daí, eu sempre pergunto isso que você respondeu brilhantemente. E que você acha que fez o seu zumbido aparecer? Você vinculou com uma manipulação odontológica, né? Uma restauração do lado esquerdo, que você saiu do procedimento com a sensação de que ela estava alta, né? Que talvez não tenha sido desgastado. Isso evoluiu para um sintoma ali de crepitação, que fica o abre e fecha ali, fica dando aqueles estalinhos ali, para depois ter zumbido tudo do mesmo lado. Então, tudo mesmo lado. Oi? Dor no olho. Dor no olho também dessa manipulação? Não, de vez em quando eu sinto dor no olho também. Quando eu movimento também, ele modula o pescoço. Isso. Então, modula para pior? Modula o tipo ou modula o volume? Ele modula o volume. Para pior ou para melhor? Melhor e pior. Então, vamos detalhar. Porque lembra que eu te fiz a pergunta com o que seu zumbido piora? E aqui entrou o estresse, ansiedade e refrigerante. Então, mas de qualquer hora que eu fizer, ele modula. Perfeito. Então, quais posturas, para um lado, para o outro, para frente ou para trás, você sente que ele cresce? Sim. Quais posturas? Com quais movimentos? Tipo assim, se virar o pescoço para cá. Tanto faz. Se você fizer esse movimento como se fosse encostar a orelha no ombro, ou se você virar o olhar para a direita ou para a esquerda, tanto faz o lado? Só desse lado. Tudo desse lado. Pro seu lado esquerdo, se você virar, aí piora. É isso? Isso. Então, gente, isso é o que ela tinha falado mesmo, tá? Então, modulação do zumbido é uma mudança abrupta ou com posturas, como ela com essa, ou com essa, né, pro lado esquerdo, ou com a abertura de boca, apertamento de dentes, com questões musculares, com comidas, com estresse, modulação. Aumentou, voltou para a base. Diminuiu, voltou para a base, tá? Então, modulação com movimentos aumenta a chance de ser um zumbido somatossensorial. Você já tinha ouvido esse nome, zumbido somatossensorial, que muita gente comentou? Eu vi pesquisando na internet mesmo. Eu fui, sabe, tudo eu vou pesquisando. Porque assim, eu queria saber por que aconteceu, fui descobrindo as causas que ele possa ser por causa de dente, né? Inclusive, eu tenho
deslocamento, acho que de disco, tenho desse lado também. Certo. ATM, né? Alguma coisa na ATM. ATM é o órgão, é a articulação temporomandibular, é a estrutura, tá? E DTM é a disfunção da ATM, é quando ela não funciona bem. Todo mundo tem ATM, duas, tá? Todo mundo tem não ATM. DTM é o problema, tá? Tá bom. Então, DTM é um problema da ATM, tá? Deixa eu ver quem mais aqui que... todo mundo... mas acho que todo mundo que palpitou foi nessa linha. Tem a DTM, né, que é um diagnóstico, ele está englobado dentro do zumbido somatosensorial, que é um tipo que conecta o ouvido com essa parte da mastigação, com essa parte de baixo, que é o pescoço. É o ouvido e a vizinhança da frente e de baixo, tá? Então, tem umas associações. À medida que as informações vão para o cérebro, seja do ouvido para o cérebro, a da TM para o cérebro e a do pescoço para o cérebro, existem cruzamentos anatômicos, tá? Tem uma via, como se fossem vias de metrô, linhas de metrô. Tem a linha azul, tem a linha verde e tem estações onde elas estão muito próximas, que elas se conectam, tá? Então, anatomicamente, todo mundo tem os caminhos da ATM, do pescoço indo para o cérebro e o caminho do ouvido indo para o cérebro. Todo mundo tem. Então, quanto mais conexão a gente tem entre essas estações, maior a chance da gente fazer um movimento com a boca ou com o pescoço e ele influenciar o que está passando lá na via auditiva, tá? Ele modular. Então, influenciar ou modular é para cima ou é para baixo, tá? Então, a sua resposta é muito rica, né? Dentro de quem já tem esse raciocínio. Você fornece muita pista. E aí... quando eu te perguntei, você percebe o zumbido o dia todo ou ele liga e desliga? Olha aqui, ela cometeu não é um engano pra gente, mas nada grave, mas tenham essa clareza aqui para vocês. O zumbido liga e desliga é aquele que, quando às vezes você está procurando por ele sumiu, desligou, tá? E às vezes ele volta. Então, é como se fosse um botão de on, liga, e um botão de off, desliga. É diferente de quando ele existe todo dia, mas durante o dia você não percebe, porque você está envolvida com outras coisas, ou os sons estão inibindo o seu zumbido. E daí chega de noite, aí você percebe. Pra gente, esse é um zumbido constante, tá? Só que tem horas do dia que ele está disfarçado. Não é que ele desligou. Ele está disfarçado. Faz sentido para você, Renata? Sim. Tá? Então, por enquanto, pelo menos, parece que o seu zumbido é constante e que tem horas que você percebe, horas que você não percebe. E das horas que você percebe, tem horas que ele está num volume X, tem horas que ele cresce. Seja quando você toma um refrigerante, quando você fica nervosa ou ansiosa. E tem horas que ele abaixa, acalma, indo lá de 3 a 7. Então, esses altos e baixos do zumbido, de fato, a gente acha bom, tá? Porque se ele aumenta e diminui, significa que ele é influenciável. Lógico que ele é influenciável por coisa chata da sua vida. Tipo refrigerante, ansiedade, o nervoso, as coisas que você definiu, os movimentos. Mas o fato de ser influenciável mostra que ele também pode mudar com o tratamento. E essa é a parte boa. O zumbido é isso, com certeza. O zumbido que é igual todo santo dia, chova ou faça sol, ele é igual. Ele não é influenciável por nada do seu dia. E, às vezes, também é mais difícil de ser influenciado pelo tratamento. E pôr do sol bonito aí, hein? Aqui já tá escurão. Olha aí um presente a mais que a Renata tá dando pra gente, além dessa fala aqui dela. É gostoso. Tem uns morros ali. Aqui é bem gostoso. Que gostoso. Fico contente, viu? Você merece.
Bom, então o Amém. zumbido dela entraria na nossa classificação de constante, mas com altos e baixos de volume. Em relação ao incômodo, gente, muito importante essa pergunta. Quando a pessoa tem um zumbido que está incomodando para dormir, imagina, gente, não é mais o caso da Renata, né? Mas para dormir, para se concentrar, para sustentar o equilíbrio emocional, restringindo vida social e como alguns às vezes têm coragem de falar para a gente, até a vida sexual está sendo atrapalhada, o que acontece? Fica fácil de entender o tamanho do problema do zumbido na vida da pessoa. Por sorte, a Renata não passou por isso. Ela falou, no começo, há 10 meses atrás, o zumbido atrapalhava a concentração, tá? E dentro de coisas que você foi estudando, ou como você falou, eu fui aceitando, ele deixou de incomodar a concentração como antes. É isso mesmo, Renata? Explica pra gente Sim. esse seu processo de aceitação. Assim, porque eu acho que tudo no começo acaba sendo um pouco muito assustador, sabe? Mas é igual a gente tem que colocar na cabeça da gente que a gente são fases. E que tudo tem hora igual hábito da gente que a gente vai criar um hábito. Tudo no começo não é mais difícil, até você colocar na sua rotina aquilo ali que você vai ter que ter. Tipo acordar às 6 horas da manhã, um exemplo, 5 da manhã. Então você vai todo dia manter um hábito, né? Então, assim, aquilo ali vai ficar. Ou você acostumando ou não, ele vai continuar. Aí o que eu pensei? Eu falei, gente, eu não posso parar a minha vida. Isso aqui, eu comecei a pesquisar, eu vi que tem muita gente que tem, que não é só eu, né? E vi que tem sim tratamento, que possa ser que igual mesmo, se não tiver cura, mas ele vai ficar de uma forma que a gente vai vivendo. E aí eu comecei a deixar ele sem importância, porque é uma coisa assim que entrou, mas eu não quero que mude nada na minha vida, sabe? Que me atrapalhe. Eu quero continuar, eu tenho meus filhos, tenho que cuidar das minhas coisas, então eu falei assim, eu vou colocar prioridades. Te amo também, meu filho. Que coisa linda, que outro presente que você está dando pra gente, coisa mais Olha gostosa. outro. Pode deixar eles aí, que lindos vocês. Podem ficar, e são seus filhos? Ainda tem mais um, são 3. Mas podem ficar aí, que delícia, gente, ver vocês aí. Que fofos. Muito Ai, fofos, parabéns. as vidas. Com certeza, as Então, vidas. assim, como ele, assim, a gente tem umas prioridades, falou assim, não vou deixar isso me abalar, porque igual mesmo a gente já passa por muitas coisas, sabe? E ele não é maior, não é, a dimensão dele não é maior do que os nossos propósitos, as nossas conquistas, nossas realizações que a gente vai ter na vida, que se ele se veio e que, assim, possa ser igual o pessoal falou que, igual muita gente fala que não tem jeito, que não tem cura, deixa ele lá quietinho no cantinho dele e vamos tocar a vida. Eu fui colocando, assim, prioridades na minha, né, que eu tenho, né, todo mundo tem suas prioridades, e deixando ele de lado. E eu acordo, vou fazer minhas coisas e tiro totalmente o foco dele. Porque se eu acordar já procurando, eu vou encontrar. Aí eu tiro o foco, não penso, esqueço e vou, porque tudo é a nossa mente, né? Que a gente, tudo que a gente colocar interligada naquilo ali, ela vai ficar. Eu acredito. E eu faço isso, eu tento esquecer e vou tocando a vida. Aí acaba que não sendo um empecilho para mim, entendeu? Eu entendi perfeitamente, achei seu depoimento brilhante, mostra muito o quanto você é mulher guerreira. Eu vou fazer um palpite ali depois para te ajudar, tá? Você me fez lembrar, eu não sei o quanto você sabe que eu fui um caso de zumbido, né? E sou um caso de cura de zumbido, por isso eu acredito, tá? Mas o que acontece? Quando você falou assim, não posso deixar ele ficar maior, né? Eu tenho que tocar minha vida. Eu lembro que quando eu comecei com zumbido, eu já tinha 5 anos que eu trabalhava com isso e eu instintivamente eu reagia assim. Eu não posso ficar que nem meus pacientes. Então, hoje, olhando para trás, porque eu já me curei, já passaram 25 anos sem zumbido, quer dizer, a gente aprende depois, né?
Mas hoje eu vejo o quanto eu, sem querer, eu decretei. Não posso ficar que nem meus pacientes graves. Eu acho que eu dei um comando para o meu cérebro, isso aqui não vai crescer mais É, do que a causa. para te ser sincera, tem dias que eu não, nem sinto. Tem dias mesmo que eu nem, parece que eu nem tenho, sabe? É o dia que eu acordo focada em fazer minhas coisas, ajeitar um trenzinho ali, outro trem aqui, e vou tocando a vida, sabe? Mas eu tenho certeza que um dia vai ter cura mesmo. Eu acredito muito. Mas no momento, o que eu faço é esquecer e tocando a vida. Perfeito. Por isso que eu falei, isso é coisa de mulher guerreira. Eu tô com um problema e, independente ou em paralelo de tentar resolver a causa do problema, que parece que foi odontológica mesmo, eu estou reorganizando o meu pensamento para que isso não cresça, já que eu tenho que cuidar da vida, né? Então, isso não só é lindo, como olha só o que você despertou nas pessoas. Olha só. Que bom ouvir isso. Eu também faço isso. É a Rosane Mara Miranda falando para você. A Que Gláucia bom. falou assim, escreveu, quanta sabedoria de vida. Obrigada, Renata. A Nada, Rose escreveu, amor. é, eu me acostumei, mas eu queria cura. A doutora Cláudia Souza escreveu, que fala mais linda. Parabéns, Renata. A Anne Obrigada. Uliano, fono, querida aqui, mentorada, escreveu depoimento de coração aberto. Meninos, olha a mãezona de vocês, hein? Olha aqui. Quem mais? Obrigada pelo carinho, tal, tal, tal. Então, aqui, ó, mais, ó, a Rose Miranda tá falando, muito legal essa live. O Arne Bogado, que é a nossa estrela. Gostei da Renata, zumbideira guerreira. É isso aí. Então, só para você ficar com isso que você despertou nas pessoas, seja de quem Que fez igual bom. ou seja de quem está batendo palmas para você. E eu sou mais uma. Mas o que eu Obrigada. queria te falar? Na minha cabeça ficou assim: se por acaso a alteração odontológica ali da restauração, que ficou alta, pode ter mudado a sua mordida, É, causado eu, aqueles estalidos ou a crepitação, se ela causou isso, me dá um pouquinho de aflição saber que você pode deixar ela aí, porque a gente acostuma a morder diferente, a boca acostuma, daqui a pouco tá mordendo o diferente virou o jeito normal de morder. Então, é, talvez uma reavaliação odontológica seja uma etapa que te aproxime de jogar a causa fora. Entende o que eu quis dizer? sim, entendi. Tinha até uma pergunta aí bem acima que me fez uma pergunta se eu mastigava do lado direito. Sim, só mastigo do lado direito. Perfeito, porque quando fica incomodando, a pessoa normalmente poupa aquele lado e ela joga a comida lá para o outro lado, né? É, Isso. a, o Fernando está falando aqui que o seu zumbido é irmão gêmeo do dele, mas procure a cura, viu? Vou sim. A Cláudia Souza está falando, fé, ela não visualiza a cura, mas acredito que um dia virá. Para uma causa odontológica que pode ter a ver com uma restauração que não foi desbastada o suficiente para o encaixe gostosinho, eu realmente acho que o melhor passo seria voltar no profissional e ver. Né? Você chegou a Sim. falar com a pessoa que fez a restauração? Olha, eu falei com ela e o que aconteceu tanta coisa, porque assim, ela fez, né, a restauração e só que nessa parte de baixo o dente ele não tinha com que bater no outro, né? Aí no caso, por isso eu comecei a mastigar deste lado, porque como não tinha, eu sentia que um desacerto aqui, na verdade. Aí colocou o aparelho. Quando colocou o aparelho, depois de uns 5, 6 meses, eu comecei a sentir cansaço para mastigar, dor, cansaço para mastigar, né? E dor nessa região, a cabeça meio pesada, e começou meu olho também doer. Aí eu tive que tirar o aparelho. Depois que eu tirei o aparelho, aí eu comecei a dar uma melhorada, sabe? Mas o aparelho, ele piorou mais ainda a minha situação. Em É, relação ao cansaço para mastigar.
Ok, então isso aumenta mais, pena que não tenha consertado a situação, né? Mas assim, isso aumenta mais ainda a nossa suspeita, e aí eu tenho certeza que eu estou falando pelo pessoal da live que desconfiou que você tivesse alguma coisa da ATM, né? Zumbido somatosensorial, aumentou mais ainda a minha suspeita, tá? Então, Sim. só para você ficar com essa impressão nossa de quem faz uma análise do zumbido, mas aqui no grupo a gente não pode fazer análise completa, tá? Sim. Mas que você talvez tenha o seu caminho adicional de melhora, porque é fato que você já melhorou, né? Com o seu jeitinho de reagir. Mas um caminho adicional de melhora, tentando ver essa questão da parte óssea e da parte muscular. Né? Mastigar tudo do outro lado acaba gerando uma sobrecarga muscular e tudo isso vai mudando o jeitinho das conexões cerebrais aqui da via auditiva com a via da ATM da cervical acontecerem, né? Então, por exemplo, você tem uma dor no pescoço do lado esquerdo, certo? Sim. Quanto tempo mais ou menos você tem essa dor? Vixe, praticamente a mesma época. Hoje mesmo, essa noite mesmo, eu senti muito dor no pescoço, sabe? Aí eu passei Perfeito. uma pomada, tomei um analgésico, agora, graças a Deus, eu tô melhor. Só tô sentindo um pouco de tensão mesmo no ombro e Tá. no pescoço. Por acaso, quando você sente a dor, depois toma um remédio e melhora a dor, você acha que o zumbido também melhora? Também ele dá aquela aliviada ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Às vezes dá uma diminuída. Então, eu acho que o caminho mais focado para a cura, para o seu caso, seria a gente tentar resolver essa parte osteomuscular. Se ficou difícil pela boca com o aparelho, eu sugeriria que você visse aí na sua cidade, na vizinhança, um fisioterapeuta que possa fazer a manipulação aqui do seu pescoço, da sua musculatura, porque pode ser que você tenha algo osteomuscular também na parte do pescoço que ajude você a melhorar do zumbido e da tontura em paralelo com esse tratamento de dente aí do aparelho que você tentou fazer e não deu certo. Como isso soa para você? Faz sentido? Sim, Tá? Então, eu acho que talvez seja algo que eu gostaria muito de contribuir com você em troca do que você está contribuindo para a gente, tá? Se você puder ver a parte de fisioterapia aí, acho que geraria uma possibilidade adicional a essa da adaptação que você mesma, dessa aceitação que você mesma fez sozinha, ok? sim, sim. Muito obrigada, viu? Imagina, imagina, mas espera aí, deixa eu só, eu quero jogar no lixo a sua resposta, com todo carinho, quero jogar no lixo a sua resposta para a pergunta número 9, que é aquela, o seu zumbido te causa algum medo específico para o futuro? Gente, recapitulando, o que que ela respondeu? Às vezes, como tem muita coisa na internet, e é fato, às vezes isso vai dando um medo da gente procurar e achar alguma coisa grave, desfavorável, progressiva, perigosa, papapá, tá? Então, essa parte odontológica, fisioterapêutica, essa vizinhança aqui, esse zumbido somatosensorial e a vizinhança com essa parte osteomuscular, não costuma ser grave. Pode encher a paciência? Lógico, pode encher a paciência. Mas grave no sentido de que as pessoas têm medo. Ah, isso vai me causar perda. Isso aqui pode ser um tumor. Isso aqui vai gerar demência ou Alzheimer. Isso! Uns medos enormes que as pessoas têm. Socorro! Tá? Isso eu quero. Pega e joga no lixo, promete? Tá bom, Você vou pode. parar. Você pode, com essa suspeita, você pode jogar no lixo, tá? Tem gente que não pode, que tem que investigar melhor, ressonância, etc. Mas você está podendo.
Então, quanto mais você ficar leve, ó, esse negócio é chato, me incomoda, às vezes ele aumenta, mais você puder ficar leve com isso, fica só o incômodo e não o medo do futuro, tá? Que, que bom ouvir isso, viu? De É isso verdade, eu aí, fico muito feliz, moça. porque... Tem quem vem aqui tem que ouvir coisa boa. E ó, tem uma pessoa muito querida aqui que é uma fono, que chama Cris Coraza. Ela tá dizendo aqui que você é linda mesmo, muito objetiva e guerreira. Obrigada. Você só recebeu elogio. Renata, acostumei como você, mas não ligo para cura. Essa é a Celibela. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. A Gil Sônia tá botando. Eu queria ter essa força dela. Olha que legal, Renata. Que bom. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, a doutora Cláudia. Eu já usei aparelho, Renata, e todos esses sintomas de dor faz parte do processo. Você precisa passar por ele para fazer a correção. A Regina, com a osteopatia, eu sentia dor na cervical, sumiu o zumbido no ouvido direito e reduziu no ouvido esquerdo. Lembrando, a osteopatia como se fosse prima da fisioterapia. Ela, além de mexer na parte muscular, ela vai fazendo ajustes da parte óssea aqui das vértebras, etc. E pode, de fato, ser uma ajuda para essas dores recorrentes que a pessoa tem. Val Souza tá te agradecendo, dizendo que você é guerreira também, tal, tá? A Renata é muito sábia, já tá quase curada, falta pouco, com certeza. Você é um caso, aqui, pelo que você tá contando, você pode, tá? Você pode. Então, por isso que a gente tá aqui no esforço para te fazer entender um pouco mais daquilo que você já entendeu nas suas buscas sozinha. E medo do desconhecido, Renata, é universal. Tá? Não tem uma pessoa que começa com zumbido, vai ler no Google e fala, meu Deus, socorro. Tá? Não tem uma. Tá? Então, todo mundo passa por essas especulações perante o desconhecido. Só que, por isso que serve conhecer o assunto, ter fonte confiável de informação para que você possa se respaldar. Tá? Então, eu, por mim, estou super feliz aqui de poder ter contribuído com você, né? Te dando um pouquinho mais do direcionamento e tentando aliviar. E agora, gente, Renata, vai preparando qualquer coisa que você quiser falar aqui de fechamento, enquanto eu vou mexer com as pessoas aqui. E agora que a gente já está chegando no fim dessa live, né? Que é 18h14 já, eu quero que vocês deixem aí um agradecimento para a Renata final, porque todo bom relacionamento é aquele que a troca é justa. Ela veio, se candidatou, tá lá com os filhos e tá falando com a gente para ensinar alguma coisa. É muito justo que ela leve para casa algo de vocês aí do coração. Renata, enquanto a gente espera eles escreverem, quer se despedir das pessoas? Eu quero, gente, eu estou olhando os comentários que eu agradeço a todos pela força, obrigado por tudo que vocês disseram aí, viu? Fiquei muito feliz, demais da conta mesmo. E é isso que eu falo para vocês, é a gente, sabe, pegar com Deus e levar, sabe, as coisas assim, sempre por um lado positivo, nunca por um lado negativo, sabe? Porque, infelizmente, sempre a gente vai pensar que é algo ruim, igual eu falei, a gente vai lá e pesquisa, sabe? Mas vamos focar no positivo, focar no lado bom das coisas, que eu acredito que quando a gente começa a pensar positivo, acho que tudo começa a vir de uma forma diferente pra gente, né? Atrai coisas boas e eu acho que foi isso que aconteceu, eu ter, né, pensado um lado positivo, vou tocar a minha vida e vou deixar ele de lado lá, eu não vou ficar pensando negativo, que é isso e isso, que vai piorar. E é isso. Eu não sou muito boa de conversar não, gente, falar as coisas. Assim, imagina se fosse. Imagina se fosse boa. Ó, eu vou te ler aqui agora sem falar quem escreveu, tá? Vou ler a sequência aqui, porque muita gente se mobilizou. Gratidão, Renata, fé e positividade, beijos para você, parabéns, Estrela, amém. Felicidades, boa sorte, obrigada, você é inspiradora, gratidão demais por essa tarde iluminada.
Um abraço carinhoso para você. Tu é gente boa, igual ao pão de queijo mineiro. Sucesso e não perca a fé. Você é maravilhosa. Continue sempre com essa determinação. Parabéns, felicidades, como sempre, tudo perfeito. Parabéns, Renata. Gratidão, vai dar tudo certo. Você é nota 1000. Gratidão por compartilhar. Seja inspiração e muitas felicidades. Amei te ouvir. Obrigado, doutora, por se preocupar conosco. É muito especial. Renata, você é guerreira. Muito obrigado por compartilhar. É isso aí, positividade, positividade é muito válido. Parabéns, Deus te abençoe e sua família também. Amém. Fica super bem, você é muito positiva. Menina do céu, não acaba mais. Nossa, que exemplo de vida, continue assim, parabéns e tal. Renata, querida, missão cumprida por hoje à tarde. Te agradeço um monte. Você sabe que trabalho voluntário é um negócio que a gente faz com o coração. E quando a gente encontra outro coração como o seu, só tem coisa boa para multiplicar. Então, fica aí com o nosso abraço. Mesmo que você não esteja me enxergando, imagina a gente te abraçando em conjunto. Tá bom, querida? Tá bom. E muito, muito, muito boa sorte para você. Um beijo. E fica com a gente na semana que vem, tá? Tá, joia. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada mesmo. Tchau.